Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 11 de julho de 2023. Se você está chegando agora por aqui, esse é o nosso podcast Evangelho do Dia. Junte-se a nós, sente-se conosco ao redor desta mesa da palavra e vamos juntos meditar as Sagradas Escrituras. Se acompanha pelo Spotify, não se esqueça de deixar a sua nota. Se é pelo YouTube, Peregrinos do Rossio, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Agora, se você quer dar o seu testemunho, dizer algo para a gente, compartilhar, vem também para o Instagram, padre.heriberto. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre da escola do vosso serviço, concedei que nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Amém. Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num único versículo, Mateus escreve a chegada de um endemoniado diante de Jesus, a expulsão do demônio, a atitude de Jesus aqui nos 4 evangelhos e a atenção e carinho dele pelos enfermos. Eram muitas as situações consideradas doenças: surdez, cegueira, paralisia, lepra e muitos outros males. Afinal, essas doenças eram apenas a manifestação de um mal muito mais profundo e vasto que prejudicava a saúde das pessoas, que era o abandono total e o estado deprimente e desumano em que eram obrigadas a viver. As atividades e curas de Jesus eram dirigidas não só contra os males corporais, mas também e sobretudo contra este mal maior de abandono material e espiritual, como as pessoas eram forçadas a passar poucos anos de suas vidas. Então, além da exploração econômica que roubava metade do salário familiar, a sociedade da época, ao invés de ajudar as pessoas a encontrarem em Deus pelo menos a força para ter esperança, ensinava que as doenças eram um castigo de Deus pelo pecado. O sentimento de exclusão e condenação aumentava cada vez mais. Jesus fez o contrário. O acolhimento cheio de ternura e a cura dos enfermos fazem parte do esforço de refazer a relação humana entre as pessoas e de restabelecer a convivência comunitária e fraterna nas aldeias da Galileia, sua terra. E diante da cura do mudo endemoniado,
A reação do povo é de admiração e gratidão. Nunca se viu coisa igual em Israel. Mas a reação dos fariseus é de desconfiança e malícia. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Incapazes de negar os fatos que causam a admiração do povo, a única forma que os fariseus encontram para tentar neutralizar a influência de Jesus perante o povo é atribuir a expulsão ao poder do maligno. Marcos apresenta uma extensa argumentação de Jesus para demonstrar a falta de coerência e a malícia da interpretação dos fariseus. O texto em paralelo com o evangelho de hoje, de Marcos, é o capítulo 3, versículos de 22 a 27. Mateus aqui não apresenta a resposta de Jesus à interpretação dos fariseus, porque quando a malícia é evidente, a verdade brilha por si mesma. É bela, porém, a descrição da incansável atividade de Jesus, na qual sobressai a dupla preocupação a que nós aludimos logo no início, o acolhimento cheio de ternura e a cura dos enfermos. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. E nos capítulos anteriores, Mateus já havia aludido várias vezes a essa atividade itinerante de Jesus pelas aldeias e pelas cidades da Galileia. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor. Aqueles que deveriam ser pastores não eram pastores, não cuidavam do rebanho. Jesus procura ser o pastor, João capítulo 10. Mateus vê nisso o cumprimento da profecia do servo de Javé, que tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Mateus capítulo 8, Isaías capítulo 53. Como para Jesus, a grande preocupação do servo era encontrar uma palavra de conforto para os desanimados. Isaías capítulo 50. A mesma compaixão de Jesus para com a multidão abandonada por ocasião da multiplicação dos pães são como ovelhas sem pastor. O Evangelho de Mateus tem uma preocupação constante em revelar aos judeus convertidos das comunidades da Galileia e também da Síria que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Por isso mostra com frequência que nas atividades de Jesus se cumprem as profecias. Mateus capítulo 1, capítulo 2, 15, 17. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus transmite aos seus discípulos a preocupação e a compaixão. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores. E nós também podemos ser, por que não, trabalhadores da messe do Senhor. Hoje a igreja celebra o grande São Bento, vida de oração e meditação. São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna. Por conta das invasões dos bárbaros e indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolado em uma gruta nas montanhas da Úmbria. No local, ele se dedicou à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Era alimentado por um outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, o mantinha munido de pão para completar a alimentação quase escassa. Depois de 3 anos, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou nas regras de São Pacômio e de São Basílio uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Aos 40 anos, Bento sai então da gruta e vai para o sul de Roma para fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino, berço da ordem dos beneditinos. Ao todo, foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história.
A regra beneditina dominou a Europa devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. O lema principal era a máxima ora et labora, oração e trabalho, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração, através da fé e da obediência. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e as limitações de cada um. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. Tem também a Medalha de São Bento, que é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por este santo. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-a, assim como um instrumento de devoção de fé, ao contrário de que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. Tradicionalmente, tinha-se o falecimento de São Bento como ocorrido em 543, mas estudos cronológicos mais recentes fixam o ano de 547 para sua passagem para a glória. São Bento tem o título de padroeiro da Europa. Ele foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. E hoje vamos encerrando o nosso podcast com uma oração de entrega a São Bento. Ó Padre São Bento, ajuda dos que a ti recorrem, aceitai-me sob a tua proteção. Defendei-me dos perigos que assaltam a minha vida. Obtei-me a graça do arrependimento sincero e de uma conversão verdadeira, para que possa reparar os pecados cometidos e glorificar a Deus todos os dias da minha vida. Tu que conformaste o teu coração à vontade do Senhor, recorda-te de mim junto do Altíssimo, para que, dando-me o perdão de todas as minhas faltas, Ele me faça forte na prática do bem. Não permita que jamais dele me separe. Receba-me nos coros dos eleitos e, juntamente contigo, associe-me às fileiras dos santos que, atrás de ti, entraram na beatitude celeste. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, de sua irmã Santa Escolástica e de todos os santos monges que estão no céu, renovai em mim o vosso Espírito Santo. Dai-me força no combate contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos. Aumentai em mim o amor à caridade, o ardor na obediência e uma fidelidade humana na prática da vida cristã. Confrontado pelo vosso auxílio e pela caridade de todos, possa eu vos servir com alegria e chegar vitorioso à pátria celeste, morada de todos os santos. Amém. E por intercessão de São Bento, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça para você e que o Espírito Santo te inspire sempre. Até amanhã.